Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra no devocional de hoje. Vamos orar? Querido e bom Deus, invocamos a tua presença, pedindo a sabedoria que vem do alto para meditarmos, refletirmos e crescermos espiritualmente. Vem, Senhor, ilumina os nossos corações e as nossas mentes para compreender a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero convidar você a olhar para o texto de Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo. Quem não ouviu falar do apóstolo Paulo? Ele é um dos personagens principais da história do Novo Testamento. Diversas cartas foram escritas por ele, tanto à igreja, aos cristãos de cidades, como também a jovens pastores, como Timóteo e Tito. Cartas pessoais, como a Filemon, mas especialmente também às igrejas, como Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Gálatas, Tessalonicenses. Enfim, Paulo é um grande personagem do Novo Testamento. Mas nem sempre foi Paulo, nem sempre foi um grande missionário, nem sempre foi o apóstolo dos gentios. Saulo, ele surge na Bíblia como um fariseu, aluno de um fariseu muito importante chamado Gamaliel, que era doutor na lei. E Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, Saulo de Tarso. Saulo era judeu, filho de judeu, nascido na cidade de Tarso. Era também cidadão romano, algo muito importante na época, que fez com que depois, como convertido e missionário, chegasse a pregar o evangelho a reis, fosse ouvido por pessoas importantes e tendo feito um trabalho missionário importante por várias localidades, sendo grande responsável pela chegada do evangelho à Europa e à capital do Império Romano, a cidade eterna, Roma. Então, queremos olhar um pouco para a conversão de Saulo em Paulo, o grande apóstolo. São Paulo, como nós chamamos. Saulo, ele aparece na Bíblia num momento muito interessante, o primeiro martírio. Estevão é apedrejado por pregar o evangelho. Estevão foi condenado pelo Sinédrio. Sinédrio era uma organização religiosa, um tribunal, que era presidido pelo sumo sacerdote, composto de 70 homens, que eram divididos em alguns partidos, fariseus, saduceus. E Saulo, ele estava sendo instruído aos pés de Gamaliel, um respeitado líder que aparece em Atos 5, quando ele dá um conselho ao Sinédrio, quando o Sinédrio está julgando Pedro e outros apóstolos, e o sumo sacerdote quer matar Pedro e os outros discípulos. E graças a Gamaliel, que dá o conselho seguinte, ele diz: meus irmãos, se o que Pedro e os outros estão pregando é obra dos homens, ela vai morrer por si só. Agora, se ela for obra de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Deixe-os seguir. Então, o sumo sacerdote condena eles a chibatadas e os liberta. E aí depois sabemos a história. Foram pregar o evangelho. E Saulo, então, ele cresce aos pés de Gamaliel, se torna um fariseu exemplar, muito sábio, muito conhecedor do Antigo Testamento, muito fiel à Torá, a lei de Deus nos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei oral, e ele pede então para perseguir cristãos. Isso mesmo, a missão de Saulo era perseguir cristãos. Ele aparece segurando a roupa daqueles que apedrejam Estevão. Meses depois ele já está perseguindo cristãos. Só que ele não tinha essa imagem que ele estava perseguindo cristãos, como se fosse algo ruim, mas ele acreditava que os cristãos eram uma ameaça ao judaísmo, era uma ameaça à palavra de Deus. Então, por isso que ele defendeu o apedrejamento de Estevão, porque a lei que está lá em Deuteronômio afirma que aquele que prega algo contrário à palavra de Deus deve ser apedrejado em praça pública. Ele era muito fiel à lei, por isso era um fariseu. Os fariseus eram marcados por serem pessoas muito fiéis ao cumprimento da Torá e das leis orais. Tinham uma visão muito radical
levavam a lei ao pé da letra. Essa foi uma das características de Saulo. E ele estava na estrada rumo a Damasco, com autorização dos líderes judeus para perseguir os hereges. Os hereges éramos nós, os cristãos, irmãos nossos que pregavam o Evangelho, que anunciavam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, e agora tinha chegado, tinha morrido, tinha ressuscitado e tinha subido ao céu. Saulo não podia permitir que essa heresia fosse anunciada nas sinagogas, então ele vai e lá, a caminho de Damasco, quando ele está com alguns seguidores, alguns amigos, uma voz, uma luz muito grande, faz a seguinte pergunta, conforme está registrado em Atos 9, versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, Saulo cai, fica 3 dias totalmente cego e é levado pelos seus amigos até a cidade de Damasco. Enquanto ele está ali sem enxergar, Jesus aparece para Ananias, conforme está no versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em visão e disse, Ananias. E diz a Ananias no versículo 11, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão vai entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Então Jesus pede para que esse cristão vá até Saulo. Ananias fica com medo e fala, Senhor, esse Saulo é perseguidor, ele vai matar os cristãos. Ele, como diz no versículo 14, está em Damasco com autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas Jesus disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, Jesus tinha um propósito na vida de Saulo, transformá-lo no maior apóstolo aos não-judeus, transformar o perseguidor numa testemunha, num missionário, num evangelista. Qual é o propósito de Jesus para mim e para você? O mesmo propósito que na vida de Saulo, convertê-lo. Lembra que Jesus, quando estava sendo crucificado, falou àqueles que estavam torturando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Saulo também não sabia que estava perseguindo o Messias. Saulo, na sua visão espiritual, estava livrando o judaísmo, de falsos pregadores, de falsas heresias. Ele acreditava que estava sendo fiel a Deus, enquanto ele perseguia o próprio Deus. Então, o Deus encarnado, Jesus Cristo, aparece diante dele e o converte e faz com que os seus olhos sejam abertos, não só fisicamente, pois graças a Jesus ele volta a enxergar, mas também ele enxerga espiritualmente, ele percebe que Jesus é o prometido lá do Antigo Testamento. Por isso que Jesus falou a Ananias que ele escolheu Saulo como instrumento. Saulo tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Saulo provavelmente começou seus estudos ao lado de Gamaliel na adolescência. E ele se torna um fariseu muito capaz, muito competente, muito conhecedor do Antigo Testamento. E ele então ali com seus 25, 26 anos tem a sua conversão. Então esse homem que conhecia tudo do Antigo Testamento, mas faltava algo para ele, uma lente para entender o Antigo Testamento. Essa lente é Cristo, é Jesus Cristo. Quando você olha para o Antigo Testamento através da lente de Jesus, você percebe que Jesus é o cumprimento de todas aquelas promessas de Deus, as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Que desde Gênesis já vem uma promessa de Deus falando de Jesus Cristo. Aquele que Saulo perseguia era o Messias. E graças à conversão de Saulo, ele compreende isso. E aí, com a mesma dedicação, com a mesma fidelidade que ele tinha
os 5 livros da Bíblia, a Torá, ao Pentateuco e ao cumprimento da lei, Paulo continua sendo esse cara fiel, esse cara comprometido com a missão e se torna um grande missionário. Agora, usando todo o seu conhecimento do Antigo Testamento para dizer, como ele diz, por exemplo, olha só, em Romanos, eu vou virar a página aqui para Romanos, olha como ele se apresenta na carta, na primeira carta aos Romanos, né? A primeira carta dele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, ele reconhece Jesus como o cumprimento das promessas que os profetas do Antigo Testamento haviam dito. Ele vê em Jesus o cumprimento da promessa. E quando Jesus entra na vida de Saulo, há uma grande transformação. E não é mais Saulo, é Paulo. Não é mais um cara que é fiel ao cumprimento da lei, mas é alguém que fala muito da graça, da liberdade, do amor imerecido. E esse amor imerecido, ele aponta para a cruz. Essa cruz que está do meu lado aqui, essa cruz que está sendo iluminada pelos 3 holofotes, que apontam para o sacrifício de Jesus. E é isso que Paulo nos ensina. Pela graça vocês sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E esse dom de Deus nos é dado através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, meus irmãos, deem graças a Deus porque Deus converteu vocês no dia do seu batismo, no dia que vocês ouviram a palavra de Deus e creram. Por isso, alegrem-se. O mesmo Deus que converteu Saulo, converteu você e a mim, nos transformou em crentes, pessoas que confiam, que têm a sua vida marcada pela graça de Deus, que sabem que não merecem, mas que receberam o perdão de Deus. Que a graça, o amor e o perdão de Jesus estejam sempre presentes na sua vida e acompanhem você hoje e por todo sempre. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, graças te damos porque nos reconfortaste pela salvação, por nos lembrar que fomos convertidos por ti e que somos livres e perdoados. Não somos mais escravos, não estamos sujeitos à lei, a nada. Cristo nos libertou e nos deu a vida eterna. Fortalece-nos e usa-nos como instrumentos, assim como usou Saulo, o Paulo, assim como o Senhor também quer nos usar. Usa-nos, Senhor, que sejamos holofotes que iluminam e apontam para a cruz de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido você a estar conosco no próximo culto, domingo, 10h30. Um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família. Até mais.